eu tenho, com dúvida vocês não vão ficar, né? Então, a LEAD, ela é uma comunidade, né? Quando a gente pega esse nome, comunidade, eu entendo como algo muito forte, né? Porque em comunidade muitas coisas acontecem. Em comunidade nós temos muito mais força, né? E dentro dessa comunidade, o que nós estamos ensinando e compartilhando com cada um de vocês é exatamente sobre finanças, né? Você aprender sobre finanças, sobre educação financeira, algo que a gente não tem, pelo menos tratando de Brasil, nós sabemos que a gente não tem isso da forma que deveria ter dentro do ensino, né? Dentro da educação. Então a gente percebe que comparando aos países de primeiro mundo, nós estamos muito atrasados, né, Tiago? E então o que acontece? Eu tenho aqui hoje a alegria de participar de uma comunidade onde eu posso compartilhar um conhecimento de forma gratuita, através de uma sala do Meeting, de forma gratuita com cada um de vocês, e passar um pouquinho do que é esse mundo de finanças, né? Um pouquinho do que é uma educação financeira e principalmente o DeFi. E, Tiago, eu falo para você, se há 10 anos atrás eu tivesse acesso a um grupo como esse, eu não sei você, Tiago, mas eu procurava muito conseguir entrar para um grupo onde eu tivesse acesso a informações, e eu não encontrava. Nós sabemos aí até que grandes pessoas que se intitulam de grandes mentores aí, né, nas redes sociais, acaba vendendo o passe para a pessoa entrar para dentro de um grupo de WhatsApp. Você pode afirmar isso para mim, né, Tiago? Não sei se você já passou por esse tipo de experiência também. Com certeza, com certeza. Nossa, isso é o que está acontecendo aqui, é o sonho de toda pessoa, né, que é entusiasta de tecnologia, de finanças. Eu ainda afirmo, Beto, que nunca antes dessa década isso foi possível, né? Eu concordo com você. E eu me lembro bem que pessoas que não entendiam nada do mercado, criava ali um e-book, alguns vídeos curtos, joga dentro de uma plataforma de venda de cursos, e o único objetivo é ganhar dinheiro, porque não consegue preparar, né? E a gente tem esse acesso. Esse acesso ele está dentro da nossa comunidade. E o que que a nossa comunidade faz? Nós temos hoje um protocolo 100% transparente, né, Tiago? Um protocolo que consegue entregar para nós uma liquidez que, comparado ao mercado tradicional, muito provavelmente não tenha dentro do mercado tradicional, você sabe disso, como concorrer, como competir com o que a gente tem entregue dentro desse protocolo, né? E a pessoa não precisa entender nada de cripto. É isso que é interessante, né? Quando eu falo que nós estamos aqui interagindo com um protocolo que vai entregar liquidez para nós em cripto, em USDT, em BNB, mas você não precisa entender sobre o assunto, você não precisa aprender sobre o assunto, você consegue se beneficiar e depois aprender, porque isso aqui é uma faculdade, né? Nós temos aqui na sala grandes mentores como o Jefferson, como o Adriano, me perdoem se eu não lembrar o nome de todos, se eu não me engano, você falou que o Léo está aqui também, nós temos outras pessoas, tem o Tiago, são pessoas que não só o Beto gastou milhares ou talvez milhões em aprendizado, mas essas pessoas também investiram muito recurso para poder aprender e para poder chegar no nível de entendimento e de conhecimento que hoje aqui está. Agora, quando eu falo que você não precisa entender nada para estar dentro deste movimento, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E é isso que me atraiu para dentro da comunidade, né? Trader desde 2015, final de 2014, eu sempre gostei do mercado financeiro e sempre gostei do mercado, principalmente o mercado de cripto. E não tinha outra forma, Thiago, a não ser trabalhar, a não ser passar madrugadas diante de telas de computadores para poder tirar algum benefício financeiro do mercado, né? Então,
o que hoje nós estamos vivendo, o que hoje nós estamos vivendo dentro desse grupo, dentro desse protocolo, é algo que eu falo para você, era o sonho do Beto, era o sonho do Beto, porque hoje eu consegui aposentar o meu desktop, pelo menos para fazer trader, não preciso mais, Thiago. Você é trader profissional há muitos anos também, que eu sei, e você pode falar um pouco sobre isso, né? Como eu falei, né? Nunca antes dessa década de 2020 para cá, tanto nós traders como as pessoas que não têm essa formação, elas podem hoje, graças à tecnologia, à blockchain, atuar dentro desse mercado como se fosse um especialista e tirar proveito desse mercado maravilhoso, né? Exatamente, exatamente. Eu me lembro que eu já fiz algumas pesquisas, né? Porque nós temos aí um protocolo que ele é 100% monitorado e gerido por inteligência artificial, e antes da gente entender algo assim, porque tudo que é novo provoca dúvida, tudo que é novo provoca, né, aquela questão, será que realmente funciona? E se a gente comparar hoje a IA com um trader profissional, não tem como, não tem como. E se a gente parar para pensar que um grande percentual do mercado hoje está sendo operado por inteligência artificial, o que que eu vou fazer num fogo cruzado como esse? Eu não tenho o que fazer, Tiago. Eu não tenho o que fazer, né? Na verdade, o que eu preciso é simplesmente ficar quietinho no meu canto, conectado à nossa comunidade, não é, Adriano? Conectado à nossa comunidade e deixar as coisas fluírem, né? E com isso, você ganha tempo, com isso você ganha qualidade de vida, com isso você ganha liberdade financeira. Então, vem uma série de benefícios em troca só por conta de você fazer parte de um protocolo como esse, que é 100% gerido por IA, 100% blockchain, nós estamos falando de blockchain, é 100% descentralizado e você não precisa se preocupar. Você não tem preocupação mais com isso, você não precisa mais passar madrugadas fazendo operações. Eu me lembro que o Evandro, que é um dos nossos colegas aí, ele fez uma pesquisa e são 26 mil, se eu tiver errado, me corrijam por gentileza, 26 mil análises por milésimo de segundo que é feito por uma inteligência artificial. E aí eu te Exatamente pergunto, isso. exatamente, né? Aí eu te pergunto, Thiago, quanto um trader profissional precisa para poder dar uma entrada? E mesmo assim ainda tá fadado a errar. Faz toda aquela análise técnica fundamentalista, Beto, durante o dia inteiro, se posiciona, aí no final do dia vem uma notícia negativa de um país brigando com outro, um presidente fala uma coisa e derruba tudo aquilo que tu programou o dia inteiro, né? Pois é, pois é. Então, por exemplo, você pega aí uma madrugada em cima de um ativo, você está monitorando, esperando o melhor momento, está preparado para aquilo, fez análise, olhou o gráfico, fez tudo o que precisava, e quando você dá uma entrada, o nosso amigo presidente de algum país, ele vai lá e dá uma notícia e cai por terra tudo que você estudou, né? Agora, a velocidade que uma IA tem para conseguir identificar pequenas alterações dentro do mercado e trabalhar de forma preventiva, jamais nós, como seres humanos, vamos conseguir fazer isso. Mas vamos para o próximo bloco, né, desse bate-papo. Quando a gente fala que a comunidade hoje, nós temos dentro dela um contrato inteligente, e esse contrato inteligente, ele trabalha de forma automática, auto-executável em seu favor, através da sua carteira descentralizada, o que, que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu apoio um protocolo, eu apoio esse contrato, e com o recurso que eu estou apoiando esse contrato, eu vou receber minha liquidez diária, né? E o mais interessante, Tiago, onde a gente consegue, de forma automática, auto-executável, um protocolo que vai te entregar, dentro de 10 meses, talvez um ano, 100% do seu recurso de volta. 100% do seu recurso de volta. Isso é uma coisa que eu já procurei, tá, Tiago?
É por isso que eu estou falando aqui. Aonde que você vai encontrar, né, para te entregar 100% de volta, de 10 a 12 meses? Eu não encontrei. Eu não encontrei. Ainda mais dentro de um compromisso imutável, né? Exatamente. Um compromisso 100% imutável, onde eu posso confiar, porque o meu recurso está dentro de uma blockchain, está dentro de uma exchange descentralizada, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, é algo que eu volto a falar, era o sonho do Beto, estar numa situação como essa, era o sonho do Beto. Então, quando eu cheguei na LEAD, né, quando eu cheguei aqui e eu vi tudo isso acontecendo, eu falei, cara, eu encontrei o que eu estava procurando, eu encontrei o que eu estava procurando, né? Agora sim eu posso desfrutar um pouco mais da minha vida pessoal, eu posso desfrutar da minha família, eu posso me dedicar a, a fazer exercícios, eu posso fazer outras coisas. E antes eu não estava tendo essa liberdade, eu não tinha essa liberdade. A geográfica, poder viajar, né, ir para outro estado, participar de um programa, e vocês sabem que a gente vai participar de um programa, passar uma semana, 10 dias, sem precisar se preocupar com conta, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E aí, Tiago, quando a gente fala que é simples, realmente é muito simples. A pessoa, com a ajuda da pessoa que ela te convidou, ela basicamente o que que ela vai fazer? Ela vai enviar o recurso dela do centralizado, da rede bancária dela, para uma exchange. Ela precisa ter o cadastro dela ali com uma exchange. E ela vai enviar para uma exchange esse recurso através de um Pix, todo mundo sabe fazer Pix, e dentro dessa exchange ela vai trocar pela moeda BNB, que é uma das moedas que nós temos aí que apoia inúmeros contratos inteligentes dentro da PancakeSwap. E com essa BNB, ele vai aprender depois a baixar uma carteira descentralizada, seja ela SafePal, MetaMask, que tem inúmeras carteiras, né? E a pessoa também vai indicar para ela qual ela deve baixar e utilizar de forma mais intuitiva, lembrando que é mais fácil do que abrir uma conta na Nubank. É muito mais fácil do que abrir uma conta no Mercado Pago, no PagSeguro. Então, se a pessoa fala assim, olha, eu estou tendo dificuldade de abrir, cara, se você fez Nubank, você consegue criar a tua carteira dentro de uma SafePal, dentro de uma MetaMask. E aí, com a tua carteira pronta, o que que eu preciso? Eu preciso do passaporte. Eu preciso da porta de entrada para esse contrato. E quem pode entregar isso para você? A pessoa que te convidou. A pessoa que te convidou, ela pode te entregar essa porta de entrada para que você possa fazer parte desse grupo seleto que é a nossa comunidade. E aí sim você vai começar a acessar um mundo que é sem volta, que é fantástico, que com o passar dos dias você vai entender que você deveria ter chegado antes. Você deveria ter chegado antes. Então, aí você vai começar a acessar. E com esse recurso que você vai mandar a BNB da Exchange para a tua carteira, através do seu Connect Wallet, você já consegue fazer parte desse contrato inteligente. Se eu coloco 1, eu recebo 2. Esse é o compromisso. Se eu coloco 1.000, eu recebo 2.000. Se eu colocar 10.000, 1 milhão, eu vou receber o dobro. Esse é o compromisso do contrato. Imutável. 100% no automático. Entregando essa liquidez diária para mim. E conforme isso vai ficando disponível dentro da minha DEP, porque tudo isso é controlado por uma interface. O que é uma interface? Quando eu mexo no meu celular Android, eu mexo no meu iPhone, eu tenho uma interface. O celular não é aquele monte de botões bonitinhos, coloridos que a gente vê. Quando eu aperto um botão daquele, eu tô acionando uma série de contratos, de programações. É a mesma coisa. Para facilitar, é por isso que nós temos a comunidade, para facilitar, eu tenho uma interface. E essa interface, através da minha carteira, por Web3, eu vou acessar e vou dar comandos. Então, eu faço o meu Connect Wallet e, a partir do momento que eu fizer o meu Connect Wallet, o valor que eu apoiar nesse contrato, eu vou receber 100%, o dobro. Quer fazer alguma observação, Thiago? Fica à vontade.
Não, só para quem chegou agora, pessoal, o que o Beto falou aí nada mais é que você entender a importância que é você não deixar mais os seus recursos parados. Tudo na vida é movimento. Inclusive o corpo, né? Se a gente não movimenta, ele estraga, a gente fica doente, né? Fica improdutivo. Então, com as finanças é a mesma coisa. Jefferson tá com aquele dinheiro lá parado, não está movimentando, aquilo só desvaloriza, né? E se você ainda não entende de finanças, você ainda pode ser impactado, né, pela inflação, pela impressão de moeda desenfreada, que é o que acontece nas moedas fiat, né? Então é imprescindível a gente, pelo menos, Beto, eu costumo falar assim, olhe para a sacola, é o exercício mais simples para uma pessoa entender o que é o poder de compra, né? E eu creio que todas as 289 pessoas vai chegar a 300, tá? Eu falei que ia chegar a 300, vai chegar a 300. Pois é, A gente sabe o time que tem, né? Então, mais ou menos, o cara imagina o número. É muito importante quem está aqui fazer o exercício de olhar para a sacola. E se todo mundo perceber, principalmente as mulheres que costumam ir com mais frequência no mercado, se você reparar que só no último ano, você, se olhar para a sacola do mercado, você vai perceber que você está trazendo ou 20% a menos de produto nessa sacola, ou você tem que levar 20% a mais de dinheiro para trazer o mesmo produto. Sim ou não? Tenho certeza que todo mundo concorda exatamente. isso comigo, né? Então, tá aí a importância e o segredo de você dolarizar o seu dinheiro. Então, o que o Beto falou é uma opção de não só dolarizar o dinheiro, como colocar esse dólar a ser multiplicado, né, Beto? Exatamente, Tiago. Exatamente. É sobre isso, né? Quando nós falamos de ter um recurso, hoje, entendam, pessoal, que aqui nós não estamos falando negativamente contra banco nenhum, tá? O que nós estamos trazendo para vocês é uma janela onde, dentro dessa janela, você consegue potencializar suas finanças de forma exponencial. É totalmente diferente e não tem comparação. Então, nós não precisamos nem falar mal de banco X ou Y, né, Tiago? A verdade é que quando a gente olha para o sistema tradicional financeiro, nós já estamos enxergando uma falência a cada ano que passa, que é exatamente o que você falou, a desvalorização do dinheiro. E a desvalorização do dinheiro está acontecendo com muito mais força com o passar dos anos. Antigamente demorava um pouco mais, hoje o dinheiro está começando a perder o valor muito rápido, a velocidade é muito rápida, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, Tiago, eu ter a oportunidade, da mesma forma que eu faço a gestão do meu recurso dentro do banco, dentro do aplicativo do banco digital, eu fazer dentro de uma Connect Wallet, onde eu não sou identificado, onde não existe o Tiago, onde não existe o Jefferson, o Adriano, né? Onde ali cada um de nós somos apenas um código alfanumérico, né? Um conjunto de letras e números. Outra coisa, nós estamos agora no Brasil, são 20 horas e 35 minutos. Eu desafio qualquer pessoa aqui mandar 100 mil reais para alguém. Eu desafio. Eu coloco aqui o Pix. Se mandar para mim 100 mil aqui, porque se tiver alguém que consiga, se mandar 100 mil aqui, eu vou pedir desculpa, porque meu banco só deixa eu mandar amanhã e depois que eu for lá na agência e falar, olha, eu preciso mandar esse dinheiro para a pessoa de volta lá, porque não é meu. Por que que é desse jeito, né? Qual que é a desculpa? Ah, motivo de segurança você não pode, selfie, isso e aquilo, mensagem, né? E aí é onde a gente fica preso a um sistema financeiro que quer dominar o teu recurso, o nosso recurso, né? Então, eu afirmo, não estamos falando mal de instituição bancária, mas nós estamos falando de liberdade financeira. Reflexão, né? É uma reflexão, é liberdade financeira. E com uma carteira como essa, sem precisar subir nenhum dado pessoal, em menos de 5 minutos, essa pessoa já está apta para receber milhões, Tiago. Ela já pode receber milhões. Isso aconteceu com o Roberto Justus, das pessoas mais influentes do nosso país, né? De marketing poderosa, é um dos grandes bilionários do nosso país.
ele falou numa entrevista que ele ficou simplesmente estarrecido de fazer a venda de um imóvel, e esse imóvel foi pago em USDT. E ele se impressionou, Beto, e em segundos, menos de 1 minuto, ele recebeu 5 milhões de dólares numa wallet, sem perguntar nada para ninguém, sem dizer nada para ninguém, e pagando 30 centavos de taxa. Pois é. E é sobre isso. E olha que teve um período, agora está cobrando um pouquinho, né? Mas teve alguns meses atrás, nós estávamos com taxa zero em USDT. Sim. Nós estávamos em taxa zero em Tem USDT vários dentro da períodos, né? blockchain. Teve vários períodos. Então, quer dizer, não tem como comparar, né? Então, para eu aprender, Tiago, para eu que não tenho conhecimento nenhum em DeFi, eu que não tenho habilidade nenhuma com cripto, como eu começo, né? Como eu começo se não for por uma comunidade que te dá 100% de apoio, te traz muito conhecimento, te pega pela mão e te leva junto, anda junto com você lado a lado até você saber fazer tudo sozinho. E olha, não é tão difícil. Não é tão difícil, é coisa de uma semana. A pessoa já vai estar fazendo tudo, mesmo porque o recurso é dela, então ela tem que saber cuidar dele, né? Então, para eu aprender, eu não vou gastar menos de 50 mil. Hoje, menos de 50 mil não é o que eu gasto para eu aprender um pouquinho, para eu ter um pouco, adquirir um pouco de conhecimento em DeFi, né? Porque Só se a para gente olhar... aprender e depois se aventurar no mercado, né? Exato, é isso que eu ia falar. Porque se a gente olhar para dentro da PancakeSwap, existem milhares e milhares de contratos semelhantes ao nosso, né? Só que com a comunidade, quantos nós temos? Eu não tenho conhecimento. Quase 28 mil pessoas em mais de 115 países. Pois é. E hoje nós estamos falando de uma comunidade com mais de 3 anos, né? Chegando a 28 mil pessoas. 115 países. Olha o que é isso, Thiago. Olha o que é isso. A Abrindo força de novos uma países todos comunidade. os dias, viu? Oi? Abrindo novos países todos os dias. E isso que é o mais fantástico de tudo isso, né? Através de uma conexão de internet, através de um aparelho celular, que a grande maioria usa para dopamina imediata, né? A pessoa usa para ficar passando vídeo na rede social, e nós estamos aqui utilizando para potencializar as nossas finanças. Para potencializar as nossas finanças. Quantos aplicativos a gente precisa? 2 a 3 aplicativos, né? Nós temos a carteira, nós temos a exchange, aí nós temos ali uma operadora de cartão, onde ela tem ali bandeira Visa, bandeira Master, existem inúmeras, porque melhor do que eu descentralizar, melhor ainda do que eu descentralizar, é eu dobrar. Melhor do que eu dobrar, é eu conseguir usar. Olha que coisa maravilhosa. Gastar com sabedoria, né? Para É, nunca mais voltar para a moeda fraca e ser impactado pela desvalorização, inflação e tal, né? E chegamos a 300 exatamente. pessoas, tá? Olha aí, 300 pessoas, e isso merece os parabéns para vocês que estão aqui, para todos que estão dentro da nossa live. Tiago me colocou aqui numa sinuca de bico, né, Tiago? Falou assim, ó, eu vou chamar ele, é uma galerinha pequena, a gente já está passando aí de 300 pessoas conectadas, é uma alegria. Então, pessoal, melhor do que eu descentralizar, melhor do que eu dobrar, é eu ter como usar sem precisar retornar para o meu centralizado. Tá tudo certo, a pessoa que quiser trazer de volta não tem problema. Mas depois que ela entender a rota financeira, eu tenho certeza que ela não vai mais querer fazer isso, né? Então, hoje nós temos inúmeras aplicativos e fintechs que oferecem cartão bandeira Visa, Master, e o teu saldo é cripto, né? O teu saldo é em cripto, dependendo da cripto, se você já tiver entendimento, você deixa numa cripto volátil, porque você tá disposto a correr o risco da volatilidade, ela pode cair ou pode subir, teu saldo pode aumentar. Isso já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, Tiago. Eu já estive na Europa e, sei lá, meu saldo era 3 mil dólares, eu gastei 200 dólares em alguma coisa, e no final do dia meu saldo estava 3.500, 4 mil dólares por conta da volatilidade da moeda. Isso Parece que aconteceu não muito, termina, né, o dinheiro. aconteceu bastante comigo, né? Agora, se a pessoa quiser ficar
de forma Estável. protegida, estável, ela pode ficar em um USDT que é 1 para 1 com dólar, né? E em USDT ela tá estabilizada ali com o saldo dela. Então, são informações e são conhecimentos que só é transmitido dentro da comunidade, de forma gratuita. E o que você precisa é fazer sua conexão. Então, quando eu falo que não é sobre dinheiro, por mais que a gente fala bastante sobre o tema, mas não é sobre dinheiro, é sobre propósito, é sobre conexão, é sobre ensinamento, trazer o maior volume de conhecimento possível para as pessoas que estão envolvidas, né? 28 mil pessoas conectadas, 28 mil carteiras conectadas, 115 países, né? E quando eu chamo atenção para um dado, Thiago, eu vou pedir a liberdade só para eu compartilhar uma tela aqui, rapidinho, deixa eu achar. É sobre fazer dinheiro como se fosse um especialista, mesmo que não seja. Exatamente. O pessoal que está no celular, se deitar o celular e apertar o quadradinho branco com a bolinha, consegue ver maior, tá? Olha isso aqui, Thiago. Eu não sei se o pessoal vai conseguir olhar. Tá. Estamos visualizando. Vamos lá. DeFi Liama é um site da internet, o pessoal pode anotar esse nome e depois procurar e fazer as suas próprias pesquisas, tá? Ele é um validador de tudo que a gente tem de DeFi hoje a nível global, né? Tudo que a gente tem em contratos DeFi semelhante ao contrato da nossa comunidade. E nós temos um dado aqui, Thiago, nós estamos chegando em 148 bilhões de dólares, são 148 bilhões de dólares em contrato de DeFi. Se a gente falar que isso aqui começou lá em 2017 e de forma pública, que eu aprendi contigo ontem, é o que eu sempre falo, a gente aprende também, né? Desde 2020, né, de forma pública mais aberta, desde 2020, olha a curva de crescimento disso daqui. 148 bilhões. Aí eu te pergunto, será que nós estamos fazendo certo? Um bebê ainda, né? Mesmo seja um valor Exatamente. astronômico, pensa que tem lá o que trilhões de dólares que gradativamente estão vindo, né, das finanças centralizadas para o descentralizado. Exatamente. Então, quando a gente pega um dado, ele é alarmante e, ao mesmo tempo, isso me mostra, assim, um mar de oportunidades, é quando a gente percebe que menos de 1% da população global, menos de 1% da população global tem acesso a este mundo. Menos de 1% da população global tem acesso a este mundo. E aí é onde a gente consegue entender o mar de oportunidades que a gente tem pela frente, né? E o fato de você poder aprender de forma gratuita já valeria qualquer valor que você fizesse de apoio dentro desse contrato. Estou errado no que eu estou te dizendo? De nenhuma forma. De jeito nenhum. Todas as pessoas que a gente conversa, tipo hoje de tarde, Beto, eu fui fazer um exame ergométrico, aquele da esteira, e aí na hora de fazer o pagamento, eu digo, quais as opções que tem de pagamento? Pode ser crédito e pode ser Pix ou dinheiro, né? Eu disse, pode pagar com cartão de crédito, eu vou pagar então com o meu cartão. E paguei o cartão. E aí, na hora, apareceu ali na minha tela, né, o saldo que descontou, e aí a doutora estava do meu lado, assim, né, foi depois do exame, a doutora me acompanhou até a saída ali, aí eu mostrei para ela assim, olha aqui, doutora, já descontou aqui, caiu certinho aí, caiu. E ela disse assim, tá, mas como assim? Aqui tá mostrando que tu gastou aí, deu $42, se eu não me engano, $42? Mas como assim tu me pagou aqui em reais? Eu digo, exatamente, isso é o poder do conhecimento, né? O conhecimento que é o que a gente ensina hoje para as pessoas gratuitamente. Esse conhecimento ele é tão poderoso que me permite eu dolarizar meu dinheiro, multiplicar esse dólar e na hora de gastar ele com sabedoria, ao ponto de eu nunca mais precisar me expor a uma moeda que eu não acho interessante. Então, esse pagamento que eu fiz hoje,
eu paguei, descontou em dólar da minha carteira, pagou para você em real, mas em nenhum momento eu tinha real na minha carteira. E aí, adivinha o que aconteceu? Imediatamente a doutora pegou o meu cartão, já me chamou aqui para eu conversar, explicar para o marido dela, né, depois dessa live aqui, porque eles querem esse conhecimento e também querem isso para a vida deles, né? Pensa, Exatamente. Beto, que hoje, cara, tem milhares de pessoas que ainda se aventuram por diversas formas, de formas perigosas, até mesmo arriscando sua vida, para sair do nosso país, para simplesmente ganhar em dólar ou ganhar em euro. E aí chega a nós, quando eu falo nós, eu falo toda a comunidade, né, que um educa o outro, né, chega a nossa comunidade e diz assim, cara, para lá, espera um pouco, né, tem algo maravilhoso acontecendo aqui, te permitindo ganhar em dólar em qualquer lugar que você esteja, seja no Brasil, seja na África, seja na Angola, seja em Portugal, em qualquer lugar. E isso é disruptivo, Beto. Isso é Sim, totalmente disruptivo. Né? Isso eu tenho certeza que isso antes dessa década, antes de 2020, ia evitar que muita pessoa corresse até mesmo risco de vida, se expondo a certas situações para ganhar em moeda forte, né? exatamente, exatamente. E eu chamo a atenção, Thiago, para isso daqui, ó. Aqui é onde roda o nosso contrato inteligente, dentro da PancakeSwap. Então, se a pessoa tem liberdade de tomar decisão, né? E eu costumo dizer que uma decisão pode mudar no mínimo os próximos 5 anos da vida dela, positivamente ou negativamente, tá? Então, dentro dessa página aqui, nós temos aqui, ó, vou começar a descer, milhares e milhares de pares em contratos semelhantes aos que nós temos, né? E aí, você, você pode pegar ali, ó, PancakeSwap e fazer sua pesquisa também. Vai lá e olha. Você pode entrar num contrato como esse. Só que qual o risco que eu tenho de entrar num contrato como esse, Thiago? Primeiro que eu preciso ter um entendimento. Depois que eu tiver o entendimento, que eu investi recurso para aprendizado, aí eu vou ter que aprender a avaliar um contrato como esse. Porque não é porque está dentro de uma exchange que todos vão entregar o que realmente estão prometendo aqui dentro dessa plataforma. Eu corro o risco de entrar num contrato malicioso. Eu Sem corro o falar risco, que não tem ninguém aí para te ensinar, não tem ninguém aí para te orientar, não tem ninguém para te chorar se tu fizer uma coisa errada, né? exatamente, exatamente. Então, eu estou sozinho, né? E como é mais fácil? Ir sozinho ou ir em grupo, ir em manada, né? Como que é mais fácil para a gente atingir o objetivo, sozinho ou em grupo, em manada? E quando eu falo que nós temos um contrato que já está validado há mais de 3 anos, né? E que a pessoa não precisa buscar conhecimento nenhum, ou seja, primeiro eu tiro o benefício e depois eu aprendo, né? Eu não preciso falar mais nada. Eu não preciso falar mais nada. E aí, quando a gente fala que dentro desse mesmo protocolo, eu tenho a oportunidade, porque nós falamos lá no início que o compromisso do contrato é o dobro, não importa o valor que eu vou colocar. Se você colocar, Thiago, US$ 1.000 aqui, você vai, com certeza, chegar nos US$ 2.000. É o que o contrato vai fazer. Esse é o compromisso e é imutável, né? Mas, se eu te disser, Thiago, que você pode, através de 2 bônus de aceleração, você consegue acelerar esse contrato, diminuir esse tempo de 10 meses, um ano, para um mês, para uma semana, para de repente um dia, o que que Eu tu tem consigo, para dizer para mim sobre isso? eu consigo então, é, pelo que eu entendi que tu falou, através desse processo financeiro, existe um compromisso imutável que tem que me entregar 100%. Exato, É quase como se fosse, falando numa linguagem popular, como se eu me tornasse sócio dessa galera, dentro de uma estrutura fechada financeira, né? É como se eu me tornasse sócio dessa galera dentro de um compromisso imutável, ele precisa me entregar 100% de lucro. exato, Em cima disso que tu exatamente. falou, eu ainda posso contar com outras ferramentas lá dentro,
onde esse 100% de lucro que eu vou ter, que naturalmente ele vai acontecer, não temos um prazo fixo, porque no mercado variável, volátil, não tem como garantir ganhos fixos, né? Mas, em cima disso, eu sei que eu vou ter aquele 100% de retorno em um ano e pouco, 2 anos, sei lá, né? Mas, através de duas ferramentas que tem lá dentro, eu posso antecipar esse processo, então, Beto? Você consegue antecipar. Ele serve, essas duas ferramentas, Thiago, elas servem como aceleradores do seu contrato. E, pessoal, nós somos 311, se eu não me engano, Thiago, acho que é isso. 311. Muito bem, muito bem. Isso aí é muito legal. Então, Thiago, você consegue acelerar este processo. Porque esse mesmo contrato, ele entende que você está fazendo um trabalho em favor da liquidez desse contrato. Você entrou com a tua carteira, você fez o seu Connect Wallet e você apoiou esse contrato, você se tornou um sócio desse movimento, né? Lembrando, pessoal, quando eu estou no sistema tradicional, eu tenho rendimento pré-fixado. Por que que eu tenho rendimento? Porque dentro do tradicional, quem tem a liquidez é a instituição. Então, aí já fica a deixa para vocês. É melhor ter rendimento ou ter liquidez, né? Porque se a instituição consegue me pagar o rendimento e ainda ter liquidez, ainda tirar lucro do recurso que eu apoiei, né? Então, eu prefiro ter liquidez. Só que quando se trata de liquidez, seria da mesma forma que eu e você, Tiago, ter uma loja, por exemplo, de calçados. E essa loja de calçados, ela não vai ter o mesmo volume de venda todos os dias. Não tem como a gente pré-determinar que todos os dias essa loja vai te vender o valor X ou Y. O que acontece até no dia 20 não acontece no dia 10, né? Exato, exatamente. Então, você tem uma liquidez, né? Só que diferente de uma loja, você não tem custo operacional, você não tem funcionário, você não tem estoque, né? E aí começa a ficar muito mais interessante. Então, para ficar bem claro, Tiago, foi ótima a tua pergunta, eu não tenho rendimento, eu tenho liquidez. E essa liquidez, ela vai operar para mim 24 horas por dia até me entregar 100%. Esse é o compromisso e ele é imutável. Porém, eu posso acelerar. Nós temos dois bônus, um chamado de cashback e o outro chamado de cash chain, e é super interessante dentro do nosso protocolo. O que que o cashback faz, Tiago? Imagina, Tiago, que você descobriu a nossa comunidade e já tem alguns meses que você descobriu e você validou isso. Você já entendeu que é positivo, está sendo bom para você. E você gosta de outras pessoas, pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade, dos seus familiares, enfim. E aí você fala desse protocolo para essas pessoas, assim como os que estão aqui hoje, os convidados. E aí essa pessoa, ela entra através da Connect Wallet por uma indicação sua. Você libera o passaporte, a porta de entrada, porque não tem como ela entrar de outra forma. Então você libera o passaporte, essa porta de entrada, e essa pessoa faz a conexão. Suponhamos, Tiago, que você tem lá apoiado $100. O compromisso desse contrato é te entregar $200. Mas aí você trouxe o Jefferson, que o Jefferson é um cara milionário, e o Jefferson, ele não, se for para entrar com pouco, ele não entra. Então, o Jefferson, ele olhou e falou assim, olha, Thiago, eu gostei, entendi o que você me disse, e eu quero colocar $10.000. E ele vai fazer o Connect Wallet dele com $10.000. O que que vai acontecer? O protocolo, ele vai identificar que você trouxe essa liquidez, você trouxe o Jefferson para dentro do nosso protocolo, e ele vai te gratificar por isso. Porém, ele só te gratifica dentro do que você tem para receber. Dentro do compromisso imutável. Do seu compromisso, que é imutável. Então, ele é imutável de todas as formas. Então, não adianta você espernear e falar, olha, mas eu tenho direito a $1.000. Você não vai ter direito a $1.000 porque o teu contrato, ele termina com $200.
Claro que se eu tenho essa informação, que às vezes não é informado antes, né? Exatamente. Eu tenho essa informação e eu sei que eu vou ter um cashback, que é dinheiro de volta, em cima de $1.000, eu vou me preparar e vou criar uma participação de $500, né? Exatamente. Se você souber, você consegue se preparar. Com estratégia, eu consigo acelerar as coisas na velocidade que eu desejar, né? Com estratégia, com Gestão. sabedoria, sabendo utilizar todas as ferramentas, com gestão, né? Exatamente. Então, as ferramentas, elas estão disponíveis para todos, né? O segundo acelerador é o Cash Chain, onde o Cash Chain é um programa de pontos, que vai formatando uma pontuação no bloco X e no bloco Y. E também é muito interessante, lembrando que só serve para acelerar também. Eu nunca vou ganhar dinheiro de ninguém, eu só acelero o meu compromisso, o meu contrato. Eu só acelero o meu contrato, né? E aí é onde, através do Cash Chain, um programa de pontos, que vai formando essa pontuação no bloco X e no bloco Y, e eu tenho direito de realizar essa pontuação do bloco menor, o equivalente a 7%, contando 1 para 1. Cada dólar que entrar de pontuação é um ponto que eu tenho ali, e eu consigo realizar, desde que o meu contrato esteja com um teto para poder ter essa realização desses bônus. Fica muito mais interessante quando a gente fala desta forma, né, Tiago? Nossa, muito mais. Então, Beto, se as pessoas que estão aqui, elas entenderam que o convite aqui é para ser sócio e não cliente, a pessoa como sócio, ela entende, poxa, quanto mais eu fizer por essa estrutura que também é minha, mais todos somos beneficiados, tanto no poder de negociação, de operação da nossa inteligência artificial, né, cada vez mais trabalhando com um recurso maior, e advindo desse trabalho, né, que ela vai ter mais possibilidades, consegue distribuir muito mais também para todos, né? Com toda certeza, com toda certeza. E se é bom para mim, eu quero falar para outras pessoas. E eu vou conectar pessoas a essa comunidade. Eu não quero o meu familiar, o meu amigo, o meu colega sofrendo. Eu quero que ele tenha o mesmo benefício que eu estou tendo. E você pensa que acabou por aí? Pode melhorar ainda? Com toda certeza, Thiago, a gente tem como melhorar com uma terceira ferramenta. E essa ferramenta, essa sim consegue te entregar um rendimento. Essa sim vai te entregar um rendimento. Essa ferramenta é chamada Volt. E o Volt, ele é semelhante a uma poupança, só que digital. Ou seja, toda a liquidez que eu for recebendo do meu contrato e for ficando disponível, eu tenho a opção de direcionar para o Volt. E dentro do Volt, eu sabendo fazer a gestão financeira de tudo isso, eu vou ter ainda uma média de 3 a 5% ao mês. É uma variável, mas eu tenho uma média de 3 a 5% ao mês. E se eu souber fazer essa gestão, e dependendo do patrimônio financeiro que eu direcionar para isso daqui, né? Eu entendo que se as pessoas entenderem da forma que eu entendi, ela vai direcionar. Ela não vai deixar em outro lugar, ela vai direcionar. E aí, do Volt, ela consegue tirar os custos fixos dela sem precisar mexer no valor operacional atual. Então, só um pouquinho, só para fazer uma reflexão. Então, eu consigo dolarizar o meu dinheiro, consigo multiplicar o meu dinheiro, utilizar outras ferramentas para fazer um aceleramento dos resultados, e ainda após essa colheita, Beto, eu ainda posso passar numa outra ferramenta onde ela nunca lá, ele segue trabalhando eternamente. Segue trabalhando. Ali no Volt não é até o dobro. Ali é enquanto você deixar. Não há limites. Não há limite, é enquanto você deixar. E também não tem mínimo e não tem máximo. Então, eu posso ir construindo uma gordura ali, e dali, através desses, do que vai me gerando ali, eu posso ir construindo uma gordura tão grande que só
o retorno que me dá dessa ferramenta pode pagar todos os meus custos. Exatamente, e você vai manter seu capital operacional intacto, crescendo. Isso é É muito inacreditável. interessante, não é, Thiago? É inacreditável. Só em pensar que uma pessoa que não tem experiência, cara, pode utilizar tudo isso que a gente pagou milhões para aprender. Pois é, É assim, ó, é algo da gente ficar de boca aberta mesmo, né? Com as exatamente. possibilidades que hoje é colocado diante das mãos de qualquer pessoa. E olha, pessoal, nós temos pessoas de todos os níveis de escolaridades dentro da nossa comunidade. Eu me lembro bem de um senhor, que eu não vou saber o nome dele, mas eu acho que o Thiago deve lembrar, que ele falou assim, olha, eu troquei a enxada, Nivaldo do Acre. eu, eu troquei a enxada pelo cartão de crédito em saldo cripto. Eu troquei a minha enxada pelo cartão de crédito em saldo cripto. Só esse senhor, qual é o nome dele, Thiago? Seu Nivaldo do Acre, do estado do Acre. Seu Nivaldo do estado do Acre. Só ele, só essa informação do seu Nivaldo já valeu para mim tudo. Já vale tudo, não tem preço. Olha lá o Adriano, ó. Tem coleção de cartões. É bandeira Visa, é bandeira Master, e é esse o ponto. Ó. André Lopes está mostrando ali. O Jefferson está juntando um leque ali. O Jefferson deve ter uma infinidade, né? Então são inúmeras ferramentas, olha só, são inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar, serve até para abano, né? No lugar do ventilador, né, Jefferson? Olha lá. Então, ele traz um frescor diferente, né? Verdinho. Traz um frescor verdinho. É frescor dolarizado, papai. Exatamente. Exatamente. Então, pessoal, é aquilo que a gente estava falando lá no início. Eu poder descentralizar é ótimo. Eu multiplicar, eu dobrar dentro de um protocolo é melhor ainda. Depois que eu dobro, eu mandar para uma poupança inteligente, melhorou mais a situação. E de lá, eu consegui fazer o uso disso dolarizado. Eu tenho uma moeda mais forte do que a moeda brasileira, quase 6 vezes. Quase 6 vezes. O que você acha disso, Thiago? É aquilo que eu falei, né? É a oportunidade da pessoa, até mesmo num país onde a moeda é mais fraca perante o dólar, ter a possibilidade, cara, de até mesmo trabalhando a partir de casa ganhar muito dólar. E a mesma hora que você iria trabalhar lá fora para ganhar $1, você pode trabalhar aqui no Brasil para ganhar esse mesmo dólar. Exatamente. Verdade. Exatamente. Deixa eu só dar um pitaco Por aqui. favor, Jefferson. Por Ô, favor. Jefferson, que isso, Jefferson? Essa cerimônia? Porque o pessoal tá vendo eu mostrar esse monte de cartão, tem quase 300 pessoas aqui na sala, e muita gente que não me conhece fala assim, esse cara aí é amostradinho, né? Ele é exibido, ele fica se amostrando. Pessoal, por que eu tenho tudo isso aqui de cartão? Eu acho que é importante a gente reforçar esse ponto. Primeiro porque, pessoal, isso demonstra a quantidade de possibilidades que você tem de saída através desse protocolo, dessa tecnologia. E nós que somos entusiastas desse mercado de criptomoedas, nós temos que valorizar toda e qualquer empresa que está apoiando essa tecnologia que a gente vive dela. Então, às vezes eu vejo umas pessoas falando, poxa, eu não tenho ainda o meu cartão de cripto. E você está na comunidade. Aí é como se você, vamos lá, é como se você trabalhasse numa padaria e você não comesse pão. Como que pode um negócio desse? Não, eu sou contra lactose, ou sei lá, glúten. Ué, irmão, tá difícil desse jeito. Pessoal, a gente tem que entender o seguinte, nós, na Lead Community, nós somos uma das milhares de comunidades entusiastas do segmento de criptomoedas. Nós somos todos bitcoiners na essência. Nós nascemos a partir
da decisão e do conhecimento de Satoshi Nakamoto e de muitos outros entusiastas que já traziam essa tecnologia. E se você entende que isso é benéfico para você, você tem que valorizar. Então, mas esse cartão é R$ 30. Mas você vai comprar o cartão uma vez só, e você vai ter esse cartão e vai te utilizar. Pense em quantas portas. Eu falei aqui, por exemplo, o caso do Bitbank, que é um cartão que você vai pagar, mas você pode pedir um RIPIO, que é gratuito, você pode pedir a versão digital do Redot Pay, que você vai pagar $10 por ela, você pode pedir diversas versões do Crypto.com, tem até inclusive versão gratuita, e nós temos outros 2 cartões aqui de corretoras famosas. A Binance acabou de lançar o cartão dela, e a Bybit, e a Bybit já tinha o cartão dela. Então, assim, é importante vocês terem todos esses conhecimentos, e tem uma corretora nova que acabou de lançar um cartão. Amanhã a gente vai ter novidade, inclusive, no canal, não dando spoiler, mas vai ter novidade. Mas, assim, por que eu estou falando nisso, pessoal? Porque se você é um entusiasta de cripto, você tem que... Isso aqui é a tua ferramenta básica de trabalho. Não estou falando sobre Lead Community. A Lead Community hoje está crescendo e está se tornando e se consolidando como a maior comunidade de criptomoedas do planeta. Agora, você tem que entender que isso faz parte do teu processo. Como que você vai dizer que você vive uma realidade se você não... mas tem muita gente que está na lead, coloca o dinheiro, está operando, provendo liquidez, mas nunca fez uma compra com cartão de cripto. Você não está vivendo a realidade do mundo cripto. E isso é importante que nós façamos. Então, recomendo a você, procure a pessoa que te convidou a essa live, fale com ela, olha, eu preciso de um cartão cripto. Vamos ver aí qual é o cartão mais acessível que a gente pode ter e tenha todos os cartões que você puder. Tenha todos, porque você vai chegar e vai abrir um leque. Isso aqui dá muita credibilidade. Uma coisa é você mostrar um cartão. Outra coisa é você mostrar, tem o cartão A, cartão B, cartão C, cartão D, cartão E, cartão Z. E aí o cara fala, meu Deus do céu, tem tudo isso e eu tô por fora ainda? A pessoa vai ficar desconcertada. Porque uma coisa é você falar, tem um cartão cripto. A outra coisa é você jogar. E, pessoal, quando eu jogo isso aqui na mesa, tipo assim, daqui a pouquinho eu tô completando o álbum de figurinha. É isso. Você tá montando uma cacheta já. Não. Você vê que o nosso mercado é consolidado quando você olha nossos cartões, tem escrito ali Visa ou Master. Exatamente. Aí você entende o peso do que a gente faz aqui, né? E todas essas bandeiras, pessoal, todas essas empresas, elas têm parceria com as 2 maiores plataformas de pagamento do planeta, que é a Visa e Master. E hoje, basicamente, existem outras bandeiras? Existem, mas são inexpressivas. As 2 principais são Visa e Master, tá? São aceitas em mais de 110 milhões de estabelecimentos ao redor do planeta. Então, tudo isso com a altíssima tecnologia. Sai da tua carteira um criptoativo e aquele cliente, não importa o lugar onde ele está, lá em Marabá, ou lá em Salvador, ou ali no Rio Grande do Sul, ou aqui no Centro-Oeste, sei lá, em Catalão, né? O cara vai poder passar o cartão e vai receber, e aquele lojista vai receber o seu recurso em real. Ou lá em Nova Delhi, ele vai receber lá na moeda específica. Não importa onde você esteja, você vai pagar em criptomoeda e essa pessoa vai estar recebendo o dinheiro dela. Então, assim, é fundamental que você entenda esse processo. Faz parte daquilo que a gente ensina para vocês gratuitamente aqui na comunidade. É isso, Beto. Muito bem, Jefferson, muito bem colocado, e isso só reforça os dados com relação a gente estar no caminho certo, né? Se eu apresentei aqui uma plataforma que faz a leitura de hoje, aproximadamente 148 bilhões apoiados em contratos DeFi, semelhantes ao nosso, e agora nós temos aqui uma infinidade de cartões e fintechs que também tem interesse em gerir o nosso recurso em criptoativo e fazer pagamento em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, e olha, com esses cartões do Jefferson, por que ele tem vários? Porque se fosse um só, não dava para pôr o tanto de cripto que ele tem. Não ia caber num cartão só, né? E aí, vai lá no caixa eletrônico, ele vai aqui no Brasil, ele tira reais, lá na Europa ele tira dólar, euro, libra, franco suíço. Esse cara aqui é internacional, gente. Esse menino é internacional.
O Adriano Dias tinha levantado a mão. Adriano, por favor. Eu recebo, papai, eu recebo. Ah, o Beto aí e o coisa. Um detalhe muito importante, eu e o Thiago estamos hoje com a camisa da Redot Pay, ó. É ela. Olha que top. Então, a Sim. questão é assim, pessoal, quando o Jefferson mostra esses cartões, e eu tenho os meus aqui, o Beto também tem, a grande maioria do pessoal que faz a lead mostra cartão, esses cartões são ferramentas das quais a gente utiliza com informações que a gente obtém fazendo parte da lead community, certo? Então, vamos lá. Quando você vai no mercado e paga com Pix, né, Beto? O que Isso. você ganha? Nada. Não ganha nada. Agora, quando você faz essa sequência, você pega o dinheiro, o valor que você ia já usar, esse valor de, vamos dizer, $1.000, R$6.000, coloca na lead, faz uma farm com ela, ele vira R$12.000 ou $2.000, que é o intuito de tudo isso, né? Que é Sim. a visão de tudo isso, né? Coloca lá na tua sociedade, o banco sociedade lá que nós temos, que o Thiago sempre fala. Tira, por exemplo, $100 que você ganhou de lucro ali, que teve de rendimento, coloca no Volt. Rende um pouco mais ali no Volt. Você tira do Volt, carrega um daqueles cartões ali e tem um cashback de 0,2 a 10%. O meu cashback do cartão hoje está em 8%. Agora eu vou fazer uma pergunta para todos aqui. O que vocês preferem? Pagar com Pix, não ganhar nada, ou fazer uma farm, dobrar o seu capital, colocar no Volt, aumentar um pouco mais o seu valor e tirar, carregar o cartão e ainda ganhar dinheiro? Qual é o melhor caminho, Jefferson? E ganhar um cashback personalizado, né? Que você pode escolher se ganhar esse cashback ou em dólar, ou em Bitcoin, né? Ou Ethereum. Aí entra Exatamente. aquela parte, e aí entra. Todos os meus cashbacks que eu estou pedindo em Bitcoin. Mas vamos lá, entra aquela parte, pessoal. O Thiago fala, o Beto fala, a gente gasta milhões. Sim, gasta muito dinheiro para aprender tudo isso. O Jefferson, os cartões deles não vieram de graça, mas todos os cartões que vieram para ele teve um benefício em cima. A gente pode rodar o cartão, as moedas da Crypto.com, né? Mas o fato é, esse mecanismo que é muito simples, né, Thiago? Em vez de você pagar alguma coisa com Pix, você pegar esse valor que você já ia gastar, fazer a sua farm, dobrar o seu capital, tirar o seu capital, colocar no Volt para render mais, tirar do Volt, carregar o seu cartão. E isso é viver de cripto. Eu faço Exatamente. isso, o Thiago faz isso, o Beto faz isso, o Jefferson faz isso, o Ita10 faz isso, muitas pessoas da comunidade fazem isso. Só esse ciclo. Grava muito bem isso, pessoal. O dinheiro que você já vai gastar. Aquele $100, aquele $50. Aqui, Adriano, ó. Tá aqui, ó, compartilhado. Olha aí, ó. Aqui é cashback. Tudo É isso. cashback. Olha que maravilha. E outro detalhe, não tem IOF. Não tem IOF. Em qualquer Não tem lugar do IOF. mundo. Beto, um detalhe bem expressivo, que eu sei que tem pessoas aqui na nossa live que rodam o mundo aí. Vão para a Argentina, vão para o Uruguai, temos pessoas aqui que, inclusive, fazem parte de grupos, né, de viagens que rodam o mundo aí. Essas pessoas estão, assim, ó, estarrecidas com o que elas estão fazendo. Ontem eu recebi ainda uma ligação de um amigo que está lá na Itália, cara. Para me Cortou o áudio, agradecer. Beto. Oi? Cortou o áudio, Thiago. Tá Parou na cortando? Itália. Parou na Itália, agora voltou. Ah, perdão, deixa eu trocar a internet aqui. Ele me ligou, Beto, lá da Itália, em Roma, para me agradecer, porque ele estava estarrecido. Ele disse, Thiago, eu cheguei aqui na Itália e em nenhum momento eu me preocupei em casa de câmbio, em taxa, em IOF, nada, apenas eu estou gastando aqui com meus cartões, com as recompensas advindas das farms e dos voos. Cara, isso é inacreditável, a pessoa poder rodar o mundo com esses rendimentos da lead, né, potencializando seus recursos na lead
e ter essas ferramentas fantásticas que vai facilitar a tua vida. Você pode hoje ir para a Argentina, para o Uruguai, para qualquer lugar do mundo e nunca mais se preocupar em passar na frente de uma casa de câmbio, Jefferson. Tá entendendo, meu irmão? O Exatamente. peso dessa informação? O ponto-chave, Thiago, é que, assim, para algumas pessoas, isso ainda não é uma realidade. Algumas pessoas que estão na nossa sala, elas têm algumas limitações ainda orçamentárias, digamos assim. Então, assim, para aquela pessoa que tem um padrão aquisitivo maior, isso tem um valor absurdo. E, de repente, para você que é trabalhador, batalhador, fala, ah, não, mas eu nunca vou na Itália. Você está colocando, está tendo uma crença limitante. E isso está te atrapalhando, de repente, você começar a perceber que daqui a pouco você pode fazer como o Adriano está dizendo. Porque hoje você não está ganhando nada, meu irmão. E sabe essa pessoa que está indo para a Itália? Ela tomou a decisão que você deveria ter tomado e não tomou. Então, de repente, você fala assim, ah, não, mas isso para mim tanto faz, eu nunca vou para a Itália, eu nunca vou para o Paraguai, eu nunca vou para a Bolívia, e coloca essas crenças limitantes. Agora, essa pessoa que está na Itália vivendo, em algum momento, por alguma razão, ou ela, ou algum descendente, ou algum parente, o pai ou a mãe dessa pessoa, tomou uma decisão que mudou definitivamente a vida dela. E o que nós estamos falando para você é o seguinte, nós estamos te dando uma alternativa para você deixar de ganhar nada e começar a ganhar algo. Você não tem que fazer, não tem, assim, de verdade, pessoal, eu não quero de maneira nenhuma ofender ninguém, mas nós estamos mostrando para você o seguinte, hoje, do jeito que você faz, você não ganha nada, nem um tapinha nas costas, nada. O que você ganha, na realidade, é o governo olhando o teu dinheiro sendo movimentado, porque o Pix é rastreado o tempo todo. É isso que você tá ganhando. Agora, o que nós estamos apresentando para você é a possibilidade de você começar a ganhar algo com o teu dinheiro e fazer aquilo que Robert Kiyosaki nos ensina em Pai Rico, Pai Pobre. Sair da corrida dos ratos e fazer com que o dinheiro comece a trabalhar para você. E a partir desse momento, seu dinheiro começa a gerar resultado financeiro para você. Então, isso que a gente está trazendo é um conhecimento libertador. E tem libertado pessoas pelo mundo todo há vários e vários anos. E agora, a bola da vez, a ferramenta que está transformando essa realidade é o mercado de cripto. E a gente está trazendo isso para você. E agradeça a pessoa que te mandou esse link, porque essa pessoa gosta demais de você, ao ponto de falar, olha, vem falar com esses caras aqui. E eu me incluo hoje, né? Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu tô junto com esses caras. Porque eu tomei uma decisão há quase um ano atrás, e eu construí um conhecimento que me permite hoje estar no meio desses caras e trocar ideia. Então, assim, você pode falar, poxa, Jefferson, você sabe bastante coisa. Pessoal, eu me posicionei. Eu falei, eu não admito mais que a minha vida seja do jeito que é. Eu não admito mais que eu passe as dificuldades que eu estava passando. A partir de uma decisão minha, de um posicionamento meu, eu vou voar com as águias. E aí eu colei com os brabos. Thiago Rodes, Adriano Dias, Josenir Lima, Itaciro Itadez, Sidmar. Então, Beto Belar veio agora com a gente e já chegou metendo o pé na porta, irmão. Vocês não têm noção de como tem Evandro Dalben, que não tá, eu não sei se você está aqui na sala, mas é só gente braba, só gente com anos e anos de conhecimento e que estão aqui gratuitamente. Pessoal, eu estou falando sério, ninguém de nós aqui ganha nada para falar isso, mas a gente ganha muito quando todo mundo ganha dinheiro, mas não são vocês que pagam. O que vocês têm que entender é o seguinte, que às vezes a gente vem com aquele sentimento, ah, não, eu vou entrar aqui, aquele cara vai ganhar dinheiro com o meu dinheiro. Pensamento mesquinho. Pensamento mesquinho. Isso aqui é para aprender a fazer dinheiro. Exatamente, porque aqui ninguém ganha. Aqui ninguém ganha, aqui a gente faz dinheiro. O dinheiro é feito a partir de dinheiro. E para isso, você tem que buscar conhecimento. E se você estiver pensando, ah, não, essas pessoas vão ganhar dinheiro com o meu dinheiro. Você está pensando errado, meu querido. Porque tudo que você coloca na blockchain é teu, garantido com as suas 12 palavras.
com a máxima segurança. E você vai fazer o teu dinheiro prosperar e vai transformar a tua vida e a tua mentalidade. E isso que a gente quer que você entenda. Faça isso para mudar. Você não quer fazer por você? Cara, procura do lado da tua casa aqui, vê o teu baixinho, vê a tua baixinha, vê a tua esposa. Faça por eles. Transforme a vida das pessoas que você ama. Mas a decisão compete a você. Né, é isso. Ela não respeita ninguém, né? Ela simplesmente deixa quem está estagnado para trás. Exato. Simples assim. Mas deixa eu puxar, né? um assunto aqui para o Beto encerrar para nós. Ele é excelente nisso que eu vou falar agora. Beto, essa pessoa que me ligou ontem, lá de Roma, ela não me ligou para agradecer só simplesmente porque ela aprendeu a facilitar a vida dela e de toda a turma que foi junto com ela. Mas se eu te disser que eles foram numa turma entre 20 pessoas para a Itália, fazer um tour maravilhoso, e custou 0 essa viagem. Olha. Em cima de um planejamento que eu fiz com ele há 1 ano e meio atrás. O mesmo dinheiro que ele tinha separado para ir, eu disse para ele, não, para um pouquinho, vamos agir com estratégia. O mesmo dinheiro que ele tinha para fazer essa viagem, ele utilizou da nossa estrutura para potencializar isso, e apenas com os rendimentos, Beto, ele viajou e o mesmo capital que ele tinha está na mão dele, potencializando no Volt. Ele manteve o capital, ele dobrou dentro do contrato, transferiu isso para o Volt e fez a viagem dele. Quanto que vale? Isso não tem preço. Thiago, isso funciona para carro, isso funciona para celular, isso funciona para viagem dos sonhos, para tudo que você quiser. Se você conectar com a pessoa que está aqui, que certamente tem essa expertise de fazer um planejamento, fazer uma estratégia, você pode montar uma estratégia, pessoal, para absolutamente tudo. Como o nosso irmão Jefferson ali está fazendo a mesma estratégia para fazer uma mansão lá. Como o Beto Bellar faz para andar de carro praticamente de graça, carro zero. É uma gestão. É uma questão de gestão. Para te encerrar para nós, Beto, dá mais um exemplo para nós do modelo desse de gestão que tu tanto ensina tão bem isso. Olha, Thiago, é desde 2014, né? Comprando e se tornando hold de criptoativo. Holder, para quem não conhece, é guardar. Só compra e guarda. Esquece se ela subiu, se ela desceu, compra e guarda. Isso eu faço desde 2014. Dentro da lead, a melhor gestão que a gente tem dentro da lead, eu apoio o meu recurso dentro desse protocolo, ele vai dobrar para mim. Exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Tiago, já me perguntaram se eu tenho imóvel próprio. Eu não tenho, mas eu moro no imóvel de luxo. Já me perguntaram se eu tenho carro próprio. Eu também não tenho, mas ando de carro de luxo. Eu consigo usufruir e acessar tudo o que eu quero sem precisar comprar, só fazendo uma gestão. Então, vou trazer o exemplo somente para o imóvel. O imóvel que eu moro, aproximadamente 600, 700 mil reais. É um imóvel, não é um imóvel de altíssimo padrão, mas é um imóvel de alto padrão. É uma espécie de estúdio. Quando a gente fala isso, ele é menor do que um apartamento de 2 dormitórios. Então, ele é alto. Se eu tivesse comprado esse mesmo imóvel, eu só teria colocado o meu recurso nele. 600 mil reais, mais uma reforma. Vamos por aí, tudo que tem dentro dele, 700 a 800 mil, né? Só que eu não fiz isso. Eu optei por alugar. E ele é 100% mobiliado. Eu só trouxe a roupa do corpo e os meus equipamentos eletrônicos. Somente isso. O resto eu tenho. Tudo, desde eletro, tudo. Tá? Isso me custa 4 mil reais por mês. Isso me custa 4 mil reais por mês. Agora faz a conta para mim aí, Thiago, enquanto eu estou falando. Vamos pôr no mínimo 600 mil. 600 mil reais aplicado dentro do protocolo. Aí você me fala que vamos botar 5%, 30 mil por mês? Pode ser. Tá bom? Nunca deu 5%. Nunca deu 5%, mas vamos considerar 5%. Né? Eu pago os 4 mil que eu tenho de custo, vamos pôr mais o custo de vida ali, alimentação e alguma coisa, vamos pôr exageradamente
R$7.000 Vamos botar mensais. mais do carrão? O carro, mais 3.500, mas é um carro de aproximadamente R$200.000. 3.500 de custo, de locação, né? E o restante, o que eu faço com ele? Eu reaplico dentro do protocolo para dobrar novamente. No pior cenário, vai te sobrar 20 limpo. Exatamente. E eu coloco ele de volta. E conforme ele vai gerando essa liquidez e vai ficando disponível, eu direciono ele para o Volt. E do Volt, aí sim, eu faço as retiradas de somente do que eu preciso. O que eu não preciso, eu continuo alimentando esse ecossistema. Isso sem contar a aceleração. Isso sem contar você acelerar tudo isso com cash chain, com cashback. Então, pessoal, e viu, Thiago, eu vou finalizar e deixo à vontade para os demais também das considerações. Eu só tenho a agradecer porque nós chegamos a mais de 300 pessoas e nós conseguimos manter a régua, porque nós estamos com aproximadamente 255 pessoas agora na live. Agradeço demais, viu, Rui? Já sei que aí já é madrugada. Sim, é fantástico, tá? A sua participação é um privilégio para a gente. E a única coisa que eu tenho a dizer para cada pessoa aqui, para os que ainda não estão conectados, para os convidados, a decisão está na sua mão. E ela pode e ela vai refletir, no mínimo, os próximos 5 anos da sua vida. E aí você que decide como que você quer viver os seus próximos 5 anos. Porque nós vamos estar aqui. O protocolo vai estar rodando. Vai estar tudo do mesmo jeito. Só não a situação financeira, que vai estar muito melhor. Então, eu te dou uma dica. Terminou essa live, não deixa o cara que te convidou dormir. Chama ele, em menos de 10 minutos você já consegue dormir participando de todo esse movimento, fazendo parte de toda essa comunidade, tirando benefício. E seja bem-vindo à nossa comunidade. Eu finalizo por aqui e deixo os demais para falar, viu, Thiago? Eu vou parar a gravação aqui. Pessoal,